revelador. Por quê? Porque já mata aí aqueles pensamentos de você surgiu do nada. Ou então algumas coisas que tem pessoas que dizem assim, você foi rejeitado pela sua mãe. Você não foi projetado. Você é algo do acaso. Foi um acidente. Foi um erro. Essas possibilidades você pode pegar elas todas e jogar no lixo. Por quê? Porque a palavra de Deus e o próprio Deus diz que você nasceu na época certa, no lugar certo. Você foi programado para isso. Por quê? Esse livro também ele fala, que é muito bom, ele diz que Deus, ele desenhou você, ele projetou você, ele sonhou com você, ele desejou você. Para isso, para ter tuas características, para ter os teus talentos, para ter teus dons, para ter tuas habilidades. Ele entendeu, eu estou falando de Deus, tá? Ele entendeu que ele precisava do DNA do teu pai, do DNA da tua mãe, dos talentos do teu pai, de todas as coisas que tua mãe carrega, para que você carregasse essa identidade. E agora pensando no espiritual, você também está carregando a identidade de Deus. Você já imaginou isso? Você não só carrega algumas coisas dos seus pais naturais, mas também do seu Pai celestial. Então o seu propósito, quando alguém te perguntar assim, qual é o teu propósito? Você não vai sair daqui, no nome de Jesus, melhore a sua mente a partir de hoje. Você vai dizer para todo mundo que é conhecer a Deus, é amar a Deus e refletir a sua imagem. Manifestar a glória de Deus. Nunca mais você vai dizer que não sabe, no nome de Jesus. Quando alguém disser, você já tem que estar na ponta da língua. Esse é o meu propósito. É amar a Deus, conhecer a Deus e refletir a sua imagem. Então vamos começar com a adoração, que é uma das coisas, conhecer a Deus também é a adoração. Não é só o momento ou o ato aqui de estar aqui em cima e de cantar. Se isso for um dos seus talentos, mas você pode dizer assim, mas não é meu talento. Então já corta a possibilidade também que não é cantar. Adoração é um estilo de vida. Adoração é quando você começa, a partir do momento que você abre seus olhos. Gente, eu estou trazendo aqui uma palavra que você pode dizer assim, é tão simples, mas é profundo, sabe por quê? Porque propósito, para mim, depois de estudar algumas coisas, eu entendi que propósito está alinhado com a minha identidade. Revela quem você realmente é. Se você entender que se Satanás jogar setas na sua mente e você tiver a distorção de quem você realmente é, você perdeu o seu propósito. Por isso que eu estou dizendo que tem muita gente que está lá fora, está vazia. E tem muita gente aqui dentro vivendo uma religiosidade e caminha vazio porque não entendeu o seu real propósito. Não entendeu a sua identidade. E ele veio para aqueles que são filhos. Por que filhos? Porque eu posso estar em qualquer lugar. Mas se alguém que me conhece vai dizer, ela é a filha do pastor Antônio Manuel e da pastora Teresa. Se alguém vê a Maria de Jesus, aonde ela mora, vão dizer, aquela ali é a Maria de Jesus. É a mãe da Jéssica. Porque sabe a sua identidade. Aonde você estiver, as pessoas têm que olhar para você e reconhecer quem você é. Alguém entendeu? Então, qual é o teu propósito? O que é que as pessoas vão dizer da sua vida? O que é que os seus vizinhos estão falando de você? O que é que os seus filhos estão falando de você? Você tem cumprido o seu propósito? Quer conhecer a Deus? Quer amar a Deus? Você está refletindo essa imagem? Porque você foi chamado para isso. Você foi chamado para isso.
Não aceite menos. Não aceite menos do que isso. Desperta no teu coração. Porque se o povo reconhece em você uma identidade de filho, o inferno também, quando olha para você, entende e respeita o que você carrega. Existe uma autoridade sobre a sua vida que foi determinada por Deus. E que você carrega essa identidade. Não aceite menos do que isso. Então, a adoração é um dos pontos que nós vamos trabalhar, que não é só cantar por cantar. É um estilo de vida. De que tudo que você faz tem que exaltar o nome do Senhor. Não é só uma pessoa que está aqui, eu vou falar dessa forma porque eu também faço parte. Não é só uma pessoa que está aqui e tentando dizer para você, ei, essa hora, levante suas mãos, adore ao Senhor. Não é uma pessoa que está só conduzindo você a uma adoração. É dizendo assim, ei, para que tu veio? Tu saiu de casa para quê? Entrega o teu melhor, faz o teu melhor. Agora manifesta para que tu veio, faz a tua entrega. Porque a adoração é entrega. A adoração é tu começar o dia entregando o teu dia, entregando a tua casa, entregando o teu trabalho, entregando a tua família, entregando os teus dons, entregando os teus talentos. Aonde tu andar, vai manifestar a glória de Deus. Porque a tua vida é para a glória dele. É o mínimo. É o mínimo que nós podemos fazer. É aonde você chegar, o ambiente tem que mudar. É aonde você chegar, o diabo tem que correr. Porque chegou uma adoradora. Chegou uma filha de Deus. E a glória de Deus vai se manifestar. Você não aceite menos do que isso. Você representa a presença de Deus. Você representa o céu, o reino. E eu vou dizer uma coisa até que não estava... Eu estava fazendo isso aqui, mas eu não estava pensando nisso. Mas eu vou abrir meu coração, como diz o pastor Antônio Manuel aqui, vou segredar. Pelo fato de eu ser filha de pastor, eu carregava um peso muito grande. Hoje eu não carrego mais. Estou livre disso. Quem quiser condenar, quem quiser falar, pode falar. Eu estou livre disso porque o Senhor já pagou. E eu não estou devendo nada a ninguém, nenhum de vocês. Eu me libertei. Mas antes, a minha mãe dizia assim, tu tem que andar assim. Tu tem que ficar assim. Eu vestia um vestido, tinha que estar com um short, anágua e não sei o quê, porque ninguém podia nem... Aí eu digo, meu Deus do céu, que negócio estranho, que quem tem que estar num padrão, porque fulano vai olhar e... Eu disse, eu nunca vou chegar e agradar vocês. Sério, gente, quem é que agrada todo mundo? Nem Jesus agradou. Aí eu digo, meu Deus do céu, que... E a gente andava nessa preocupação, até em questão de namoro, porque eu não podia namorar, porque o que é que iam falar de mim para não chegar na boca do pastor e nem da pastora? Gente, eu estou falando isso, porque se eu, que sou ser humana, eu tenho um cuidado de não cair nos ouvidos dele um mau testemunho, agora tu imagina, você como filho de Deus, com um mau testemunho, para carregar o nome de Deus. Eu tinha cuidado. E agora transformou, em vez de cuidado, esse cuidado transformou para Deus. Por isso que eu digo para você que hoje eu não estou mais, eu estou liberta disso. Porque agora a minha responsabilidade não é mais como pastores. Não é só pelo meu marido. Agora a minha responsabilidade está com ele. Porque eu represento o reino de Deus, eu vou ter cuidado com o que eu falo. Porque eu represento o reino de Deus, eu vou ter cuidado e vigiar os meus pensamentos. Porque eu represento o reino de Deus, eu vou ter cuidado em chegar aqui e fazer o que é preciso ser feito por causa dele, que me autorizou a fazer isso. Eu não preciso da autorização das outras pessoas. Eu não preciso da aprovação de ninguém. Mas eu só preciso viver o propósito. Dizer sim para aquilo que ele confiou a você e a mim. Amém?
Então você pensa nisso. Eu com certeza hoje, como mãe, eu gostaria. Você que é mãe e pai, quem é que não gostaria de ouvir as pessoas falarem bem dos seus filhos? Olha como o fulano é obediente. Olha como ele se comporta. Olha, ele passou na faculdade. Você torce por isso. Agora tu imagina o céu, os anjos torcendo quando você diz sim. Os anjos, o céu, o Senhor, o coração de Deus se alegrando quando você diz não para o pecado. Olha o coração de Deus como ele se alegra quando você dá bom testemunho o dia inteiro. Quando você diz sim para as coisas do reino de Deus. Então, nosso maior propósito, primeiro, a gente já falou aqui sobre adoração. Que não é um simples cantar, mas é viver um estilo de vida. Ficou claro? Sua vida não tem agradado a Deus somente pelo que Ele te dá, mas sim por quem Ele é. Pense nisso. Então, como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode agir com esse processo em adoração? Separe um tempo para Ele. Um dia, no horário, né, do seu dia. Separe um tempo para o Senhor. Separe um tempo para orar. Se você não consegue, vou falar aqui do meu marido. Dele tá ali. Ele não, às vezes é difícil, né, a gente organizar o nosso dia e cumprir todas as tarefas do dia. Mas ele tem a mania de colocar lá alarme para tudo. Alarme para não sei o que, alarme para não sei das quantas, alarme. Aí um dia desse eu vi o telefone, tiririm, tiririm, tiririm. E eu, menino, que alarme é esse? Quando eu vi lá, um tempo com a Melca. Aí eu, muito bem. Glória a Jesus. Se ele faz isso, que é esposo, uma dica para vocês que é marido, viu? Não fique só esperando para a mulher fazer, não. Tem um tempo de qualidade. Então, se isso, a gente que é ser humano, a gente faz esses alarmezinhos para não se esquecer daquilo que é prioridade, faça o que é prioridade também para o reino de Deus. Coloque um despertadorzinho, 5 horas da manhã, antes de você fazer qualquer coisa. Vai lá, tira um tempo para orar. Tira um tempo para se consagrar, para buscar mais. Não precisa ninguém estar olhando. Porque o crescimento e a adoração é no secreto. Não precisa você estar esperando por aplauso. Porque é no secreto. Então tire um tempo para você orar, meditar na palavra, buscar intimidade, viver o propósito. O segundo, nós vamos falar sobre amar a Deus, que é você estar refletindo essa glória. O homem foi criado para refletir a glória de Deus. Você não foi criado para viver de qualquer forma, de qualquer jeito. Também não é aquele meio termo de assim, tô nem aí, vou viver o que eu quero, do jeito que eu quero, não devo nada a ninguém. Isso aí é fruto do diabo. Deve sim. Você deve. Deve porque o mundo, ele clama pela manifestação dos filhos de Deus. Então, você tem um nome a zelar, que é o nome de Deus. Não envergonha o nome de Deus, não. Não envergonha o nome de Deus. Você tem um nome a zelar mais do que a sua própria vida. Podem falar mal de você, mas não fale do nome de Deus, não. Podem falar mal de mim, mas não fale de Deus, não. Porque a gente é falho. Mas o propósito que a gente tem que cumprir. Custe o que custar. E lá em... Só falar aqui para vocês rapidinho. Que eu passei aqui em Apocalipse 4:11. Ele vai falar assim: antes de qualquer coisa, você existe para a glória de Deus. Está lá em Apocalipse 4:11. E lá em Mateus 22, ele vai falar assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eu estou falando aqui dos propósitos, estou falando para você
as passagens para testificar aquilo que está na palavra de Deus. Amém? Então, separe um tempo para orar, separe um tempo para meditar na palavra, para buscar intimidade. E nós estamos aqui falando sobre você refletir essa glória. Como você pode fazer isso? As suas atitudes devem refletir a glória de Deus. O seu caráter deve refletir a glória de Deus. A sua vida deve apontar para Cristo. Ei, o teu propósito nunca vai ser sobre você. Você não é o centro. Se você achava que você é o centro, esqueça isso. Você não é o centro. O centro é Jesus. O centro é Jesus. Nosso propósito só tem sentido se eu aponto para Ele. O seu propósito só tem sentido se você carrega e manifesta a glória dEle. Aí sim o seu propósito faz sentido. Nunca vai ser sobre você. Nunca será sobre você. Vai ser sobre Deus. E o terceiro é cumprir a vontade dEle aqui na terra. Cumprir a sua missão. É uma coisa muito forte que eu vou falar, mas de verdade, aquilo que eu falei para você, que Deus imaginou você para carregar dons e talentos e habilidades, não é enfeite. Você não nasceu com tudo isso para dizer para as pessoas só como enfeite. Você precisa colocar em prática. Você precisa estar no lugar, não só na igreja, mas em qualquer lugar, e colocar em prática todos os dons e talentos e habilidades que Deus te deu. E isso faz parte da sua missão. Porque se Ele te deu isso, é para você manifestar. É colocar em prática. Amém? E como é que eu faço isso? Falando de Jesus, servindo pessoas. Use seus dons, habilidades e talentos. Seu propósito não é para você, é para impactar outros. Eu sempre fiquei isso gravado na minha cabeça, mas eu vou falar caso alguém se identifique. Uma árvore, né? Dá o seu fruto, mas não é para ela. Nunca eu vi árvore nenhuma comer o seu próprio fruto. Sempre a árvore, os frutos dela são outras pessoas que usufruem. Os seus frutos não é para você. Você vai manifestar esses frutos porque as pessoas que estão ao seu redor, ela vai usufruir desses frutos. Por isso que é tão importante você estar nesse lugar, estar na sua igreja. Porque aqui a gente vai sendo aperfeiçoado. A igreja cura. A igreja é um lugar também de restauração, de alinhamento, de você viver esse propósito. Porque aquilo que está me faltando, a irmã Socorro tem para me acrescentar. E aquilo que falta nela, a irmã Neide acrescenta. Aquilo que falta em você, o outro pode acrescentar. E aquilo que você tem de sobra, o outro pode ser acrescentado. E esse ambiente é um lugar de cura. Porque a gente vai aprendendo uns com os outros. É nesse lugar aqui, porque também propósito fala sobre essa missão. Primeiro eu comecei dizendo o seu propósito. Mas também não tem como você viver o propósito sozinho, porque você vai ficar fraco. O propósito, ele só é propósito quando a gente aponta para Cristo. O propósito nunca é sozinho. É nesse ambiente aqui que a gente é fortalecido. É esticado. E a gente aprende que não é sobre o meu querer e o seu desejo, a sua vontade, mas sim aquilo que Deus quer para nós. Não é sobre você. Por isso que a gente precisa entender o que é obediência. Porque aquilo que Deus quer para que a gente faça
a gente vai cumprir sem perguntar o porquê. Por que está acontecendo isso? Por que eu estou aqui? Por que eu estou assim? Por que eu estou assado? Enquanto você estiver pensando no porquê, você não vai avançar, não vai haver mudança. Mas se você disser assim, para quê? Para quê? É para a tua glória. Para que, Jesus? Para que teu nome seja glorificado. Para que, Senhor? Porque outros vão ser alcançados. Para que, Senhor? Para que manifeste o teu poder. Para que, Senhor? Para eu poder aprender. Para que, Senhor? Porque eu preciso ser transformada. Para que, Senhor? Porque existem águas mais profundas. Para que, Senhor? Porque eu preciso sair do meu lugar de conforto. Para que, Senhor? Porque eu preciso enxergar além. Da mesma forma que eu fui alcançada, você foi alcançada. O meu preço não foi maior do que o seu. O seu preço não foi maior do que o meu. O mesmo preço que o Senhor pagou foi por todos nós. E é sobre Ele. E vai continuar sendo sobre Ele. Até que Ele venha. O mundo diz assim: viva para você, seja feliz. O que importa é que se você tiver com prazer e satisfação, tá tudo certo. Mas a Bíblia não diz isso. Ela diz assim: viva para Deus. Santidade ao Senhor. Viva para Deus. Todo o teu respirar, todos os teus dias, que sejam para o Senhor. Que sejam para o Senhor. Você não nasceu do acaso. Você não foi um erro. Existe uma eternidade lhe esperando. E esse é um dos maiores propósitos. Porque você vai conseguir entender o que é processo. É diferente de propósito. De propósito é aquilo que você veio fazer. E processo é aquilo que a jornada está acontecendo para que você chegue lá no seu propósito. E o propósito é a eternidade. Só vai conseguir chegar lá quem ama o Senhor acima de todas as coisas, quem conhece o Senhor e quem reflete a sua glória. Refletir a sua glória é ser parecido com Ele, viu? E o processo, eu fui ver no dicionário, é você em transformação. Processo é aquele que cai, mas ele não se acostuma com o chão. Alguém entendeu? Processo é aquele que cai, mas ele não se acostuma com o chão, ele se levanta. Porque entende que o propósito é maior do que o processo. O propósito é maior do que o processo. E o meu propósito, o seu propósito é a eternidade. O seu propósito é a eternidade. Então o processo é leve para aquilo que está te esperando, que é maior. É algo eterno. E eu quero dizer para você que se você chegou aqui cansado, achando que talvez o processo está difícil, você pode fechar os seus olhos e tentar aí sondar o seu coração. Não olhe para as críticas e nem pense em crítica. Não pense em mais nada. Olhe para dentro de você. O Espírito Santo, ele revela. Ele é aquele que é o teu amigo. Se você está cansado do processo, querendo desistir ou até mesmo já desistiu, ou se você questiona o Senhor, para que você está aqui nesse lugar? Ou para que você nasceu? Você entendeu hoje o que é o propósito? Você foi desejado não só para viver, mas para ter um relacionamento íntimo com Deus, para carregar a identidade de Deus. Você nasceu para fazer a diferença nesse mundo, porque a tua obediência vai alcançar outras pessoas. Porque o teu testemunho vai alcançar outras vidas. Porque o teu propósito
é manifestar a glória de Deus. O teu propósito é uma identidade transformada, uma mente transformada, um coração inclinado para obedecer a voz de Deus. Se você se encontra assim, eu queria que você se levantasse. Existe algo que nós falamos que é a eternidade. Esse é o teu propósito maior. Não deixa nada roubar o teu foco. Não deixa nada impedir que você prossiga. Mas existe também outras pessoas esperando pelo teu posicionamento. Existe um mundo esperando pelo teu posicionamento, pela tua resposta de atender esse propósito, esse chamado, essa missão de que o Senhor te escolheu para manifestar a glória, para alcançar os perdidos, para alcançar aqueles que estavam totalmente vazios, que estão desesperados por não entender o que é um propósito. Estão desesperados no mundo, esperando por um filho de Deus falar desse amor, falar dos planos de salvação. Se você não está alinhado com o propósito, porque quando a gente entende que quando nós não estamos no centro, quando Deus não está no centro, qualquer coisa começa a governar a nossa vida. Quando Deus não está no centro da nossa vida, qualquer coisa começa a governar. E aí você acaba perdendo o propósito real. Você começa a perder o propósito da sua identidade. E Deus está te convidando, se você se perdeu no propósito, ou se você perdeu o foco, Ele te convida para que você possa ajustar de novo e colocar o Senhor no centro da tua vida. Para que você volte a essa comunhão, para que você volte a essa intimidade, para que você possa amar o Senhor acima de todas as coisas. Toda confusão de mente, todo vazio que existe dentro de você, possa ser preenchido hoje pelo Senhor. Que você possa entender e enxergar com os mesmos olhos que te enxergou antes de você existir. Ele já via propósito em você. Ele já via a missão. Ele já via os dons e talentos. Ele já via todas as vezes que você estava precisando ser ajustado ou vivendo esse propósito. Eu declaro sobre a sua vida clareza de propósito, fome espiritual, direção do céu, uma coragem para viver o teu chamado, onde você não vai mais estar confundido e nem duvidar pelo fato de você estar aqui vivendo nesse exato momento, nessa época, nesse lugar. Mas você vai viver para a glória de Deus. Você vai viver com toda a sua força, com clareza, para a glória do Senhor, manifestando a glória de Deus. Você pode se levantar no seu lugar. Eu te convido agora para vir aqui na frente. Comece a fazer a sua oração da maneira que você acha que é mais necessário fazer. Porque eu não sei se você se perdeu pelo caminho, pela jornada. Eu não sei o real, se você deixou outras coisas tomarem o lugar, o reino. Muitas vezes nós procuramos imposições sociais. Muitas vezes nós
depositamos em relacionamentos. Muitas vezes é o trabalho, muitas vezes é o sucesso, é o reconhecimento. Mas nós entendemos hoje que não é sobre você. Você não é o centro, você não é o foco, e sim Jesus. Ele é o centro, Ele é o foco. Coloca a mão no teu coração, começa a pedir perdão ao Senhor e dizer: Espírito Santo, alinha de novo os teus planos para comigo. Perdoa os meus pecados, porque muitas vezes nós deixamos outras coisas governarem a nossa vida, ou às vezes nós deixamos que o processo comece a ter voz, traga desânimo, saímos do foco. Oh Deus, que o Senhor possa realinhar o teu propósito em nossas vidas, que o Senhor possa afirmar os dons e talentos. Eu faço uma declaração hoje para dizer que eu viverei os meus dias, oh Senhor, para a tua glória, para o teu louvor, entendendo, Pai, o quanto o Senhor me desejou. E eu quero desejar, adorar, viver para a tua glória, manifestar o reino de Deus, manifestar aonde eu for. Oh Deus, que o Senhor venha e reajuste. Venha, Pai, com fome e sede da tua presença. Oh Senhor, nós queremos aqui fazer uma nova aliança com o Senhor. Que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa alinhar. Oh Deus, que o céu venha se manifestar através da minha vida, aonde eu for, para que a presença de Deus seja, Senhor, tomada, mudando, Senhor, ambiente, mudando, Senhor, a geografia, mudando, Senhor, destino. Deus, em nome de Jesus, Pai, transforma, Pai, a vida de cada um. Começa pela mente, dando uma mente transformada, dando uma mente de Cristo, Senhor, as suas atitudes, caráter. Oh Deus, em nome de Jesus, pessoas que não se dobram a outros deuses, Pai, em nome de Jesus, onde só o Senhor venha reinar, onde só o Senhor venha governar, dirigir. Deus, Espírito Santo de Deus, venha soprar, dando a direção, distribuindo dons e talentos. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, para que haja tua manifestação. Sela com teu Espírito, enche com teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, que seja, nós declaramos que seja um novo tempo, Senhor, de crescimento. Porque, Senhor, quando vivemos os teus propósitos, a florescer, há um tempo de florescer. Quando vivemos o teu propósito, começamos a florescer para dar frutos, para que outros possam usufruir. Oh Deus, em nome de Jesus, queremos viver o teu propósito. Não aceitamos menos, Pai, do que isso. Queremos viver tudo aquilo que o Senhor determinou na eternidade. Queremos viver, Pai. Dizemos sim, a nossa resposta é sim para o teu reino. Sim, Pai, para teu louvor. Sim, para a tua glória. Oh Deus, vem manifestar, Pai. Manifesta, Senhor, como o Senhor quiser, como o Senhor desejar. Oh Pai, que venha florescer, Senhor, todas as áreas das nossas vidas. Venha florescer esse lugar, venha florescer, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.